Apresentarei aqui algumas questões relacionadas à recente conclusão da pesquisa de mestrado desenvolvida por mim entre os anos de 2019 e 2021, sob orientação da professora doutora Cibele Forjás Simões, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade de São Paulo. Pude apresentar parte dessa pesquisa durante o terceiro seminário de Design Cênico, iniciativa realizada por este mesmo GT, através de comunicação em vídeo também disponível online, onde pude apresentar alguns pontos centrais da pesquisa. Desse modo, tentarei não repetir a mesma fala, levantando algumas questões que se apresentaram durante a escrita da dissertação a partir da análise da iluminação dos espetáculos O Paraíso Perdido, O Livro de Jó e Apocalipse 1:11, do Teatro da Vertigem, com iluminação de Guilherme Bonfante. A investigação voltou-se não somente para as obras finalizadas, mas, mais precisamente, para o movimento criador que as gerou. Estudar os espetáculos finalizados me interessavam em duas instâncias. Primeiro, enquanto parte fundamental do processo criativo, e também como força motriz do encontro entre cena e público, que fundamenta o acontecimento teatral. A discussão aqui apresentada não está centrada somente nos desenhos de iluminação em si, enquanto obras acabadas, mas abrangem justamente os processos criadores que os geraram. Partindo desse pressuposto, buscou-se desenvolver uma investigação que se aproxime muito das ideias e conceitos da pesquisadora e escritora Cecília Almeida Salles, buscando voltar a atenção justamente para o movimento instável e transformador do processo criativo. Para dar subsídio à investigação, iniciei realizando um levantamento de materiais documentais dos espetáculos estudados, como fotos, vídeos, cadernos e diários de processo, roteiros e plantas de luz, entre outros materiais guardados por Guilherme Bonfante em seu escritório. Todos esses documentos foram fundamentais para o desenvolvimento dessa pesquisa, especialmente aqueles próprios e específicos do ofício e do trabalho criativo da iluminação. São, assim, importantes documentos históricos, que são muitas vezes descartados pelos artistas que os produzem. Precisamos buscar ter mais acesso a esse tipo de documento, assim como um entendimento mais amplo sobre sua natureza e a forma como lemos, identificamos e os catalogamos. Quanto ao acesso a fotos e vídeos dos espetáculos, seu uso foi fundamental para compreender a iluminação das cenas a partir de diversos pontos de vista. O apoio do Grupo Teatro da Vertigem em disponibilizar esse material foi fundamental, assim como a autorização de uso dos fotógrafos e fotógrafas. O registro fotográfico de um espetáculo é absolutamente determinado pelo tipo de lente, filme ou câmera utilizado em sua realização, além do olhar de cada fotógrafo, radicalmente diferentes uns dos outros. Em algumas cenas, foi possível comparar as fotos produzidas por 2 ou mesmo 3 fotógrafos diferentes, enriquecendo muito a capacidade de análise dos trabalhos. Cabe colocar que, apesar do acesso abundante que tive a todo o material disponibilizado pelo Grupo Teatro da Vertigem e pelo próprio artista, seu conjunto possuía lacunas e deficiências naturais. Como exemplo, podemos apontar a inexistência da planta original da primeira montagem de O Paraíso Perdido, restando somente documentações de remontagens posteriores, ou o fato de que o registro audiovisual do mesmo espetáculo existia em qualidade de imagem relativamente baixa, fazendo com que algumas cenas sejam escuras demais para serem plenamente compreendidas. No entanto, essas dificuldades foram sendo dribladas justamente a partir do cruzamento dos diferentes tipos de vestígios documentais. Momentos em que não haviam fotos de determinadas cenas, havia, no entanto, seu registro filmográfico. Para cenas escuras nas filmagens, haviam fotos que ajudavam a entender as cenas em mais detalhes. Não farei aqui um aprofundamento de todas as questões estudadas em cada um dos espetáculos. No entanto, gostaria de trazer uma curta passagem de Gabriel Garcia Marques no livro 12 Contos Peregrinos, que utilizei nas conclusões finais de minha dissertação.
Se, no conto, todas as quartas-feiras os dois irmãos navegavam em um barco por douradas águas de luz, terminei a investigação com a sensação de ter realizado um verdadeiro mergulho, de máscara e cilindro pelas mesmas correntezas. Não por acaso assim descrevo esse trabalho no título. É um mergulho. Ao retornar à superfície, permanece, para além das diversas questões levantadas, a fundamental importância de nomear e investigar a forma como acontecem os processos criativos em iluminação no Brasil. Estudando e analisando as criações luminosas de Guilherme Bonfante, fica evidente a relação intrínseca entre os modos de produção dos processos criativos e os resultados artísticos produzidos pelos mesmos. Se reconhecermos que a iluminação constitui uma complexa linguagem dentro da cena, é preciso lembrar que somente assim o é a partir da operação de sofisticados modos de criação e produção. Se almejarmos uma iluminação que seja agente na cena, como parte integrante de seu sentido e estrutura, é preciso antes de tudo um processo que possa produzi-la dessa forma. Quanto mais nós nomearmos e entendermos os procedimentos, as estratégias, os métodos, os modos de pensar e agir, daqueles que criam e trabalham com iluminação, mais verticais serão nossas compreensões desses processos. Para que a luz, elemento tão importante da cena, transborde e inunde as salas de nossas imaginações, faz-se necessário, antes de qualquer coisa, abrir as torneiras da experimentação e da criação.